Olá, já deixei pronto a minha argamassa AC3 branca, peneirei e coloquei a água. A água eu coloco aos poucos. Esse é meu copo medidor para pegar a argamassa. Aí foram 5 copos e meio de argamassa e água. Então vocês viram como que eu gosto de deixar a minha massa. Pegando um potinho e colocando 3 colheres de massa. Vou fazer a cor azul escuro. Vou pingar 40 gotas de azul. Esse corante líquido eu compro na loja de material de construção. Vocês acham também em loja de material de construção ou pela internet. Vocês viram que a massa engrossa, aí eu coloco um pouco de água e vou mexendo. Olha como fica a cor azul. Então, eu quero fazer azul escuro. Vou usar o corante líquido preto e vou pingar 10 gotas. Olha como ficou escuro. Então, esse é o azul escuro. Dá para fazer com várias tonalidades. Pegando o molde, vocês estão vendo a marcação do fundo que vai ser o meu contramolde. Esse contramolde é contramolde invertido. Coloquei o pedrisco, cortei o papelão, colei e já está pronto para passar a vaselina líquida. Então, vou passar a vaselina líquida no contramolde e depois no molde. Não exagere na vaselina líquida, hein? Para quem perdeu, eu já fiz essa peça e está aqui no canal. Fiz com outras cores. Estou fazendo essa a pedidos pela aba comunidade. Pegando a cor, colocando em bolas na massa. Eu pego o molde e vou colocar a cor para fazer um efeito no molde. Adoro fazer efeitos diferentes. Vocês viram, né? Agora eu pego o contramolde e acerto no molde. Pegando o restante da cor, vou colocando em bolas novamente e depois vou jogar tudo dentro do molde. Vocês viram que é a marcação do fundo do meu contramolde. O que eu faço? Eu pego a cor, eu dou uma olhada no molde, que ainda esse molde, por ser verde, eu consigo ver quando é escuro. Então, eu jogo aonde tem mais branco para fazer um outro efeito. E aí, eu continuo jogando toda a massa no molde. Agora eu vou vibrar e depois com um palito de churrasco e furar as bolhas. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde, vai depender do clima, e voltarei para desenformar. Deixei 3 dias no molde, aqui está muito quente, então eu vou entrar com o secador. Olha que interessante! Só um pouquinho de ar quente eu já consegui desenformar. Pegando o estilete para tirar o papelão e depois o pedrisco.
Agora com estilete eu vou tirar o excesso da cola e do papelão. Vocês estão vendo que é a marca do meu contramolde. Eu preciso tirar o excesso agora da massa. Vou fazer um pouquinho só para vocês verem, depois eu volto com ela pronta. Eu coloquei as luvas para mexer na peça, tá? Então, vocês viram que eu tirei o excesso da massa do meu contramolde para ficar mais fácil na hora de sair. Vou colocar água gelada para desgrudar do fundo. Tirei o meu contramolde. Olha como fica difícil, porque ele tem aquela abinha. Então, eu falo para vocês, tem que ter paciência. Tendo paciência, vocês conseguem desenformar. Só não pode forçar. Olha como que ficou. Para dar o acabamento, vou passar a lixa, porque eu raspei com o estilete. Então, eu vou entrar com a lixa massa para dar o acabamento na borda. Eu pego um pedaço de madeira e uma lixa inteira. Eu acho mais fácil na hora que eu vou lixar, mas vocês podem estar fazendo da maneira de vocês, ok? Virando de boca para baixo, eu vou fazer o fundo. Também gosto de dar um acabamento no fundo. Pronto. Vou limpar e deixar secar bem na sombra. E voltarei com o processo final, que é a impermeabilização. A peça, ela tá bem seca e limpa. Vou entrar com a minha resina acrílica base de água. Vou passar 3 demão. A cada demão, respeitando em 4 horas. Vou fazer um pouco para vocês verem e volto com a peça pronta. Com a peça pronta, vou usar rolhas que eu cortei e vou colocar embaixo para não danificar a peça e nem riscar os móveis. Já colei a rolha, olha a diferença. E tem um espaço entre a mesa e a peça, para não estragar a peça e também a mesa. Como ficou esses efeitos? Eu fiz essa peça porque é uma encomenda e também queria mostrar, porque eu coloquei várias fotos na aba comunidade no tom de azul e pediram para fazer. Não dá para fazer as peças iguais, por isso que elas são exclusivas. Gostaram? Deixa aqui nos comentários, vou gostar de saber. Essa peça é para decorar como porta-utensílios ou porta-colheres de pau. Mas como eu sempre falo, vocês podem decorar de sua maneira. Vejo vocês no próximo vídeo.